Olá, galerinha, bom dia, bom dia. Na aula passada, eu passei essa videoaula para vocês falando ali sobre a equação de estado de um gás e pedi para vocês resolverem alguns exercícios ali da página 383 do nosso livro, o livro parte 2. E então, a videoaula está aqui, nossa página lá do Google Classroom. Então aqui está a nossa videoaula, 22 minutinhos, aula rápida ali. Estou tentando fazer as aulas mais rápidas, vou ver se eu consigo diminuir um pouquinho mais para frente. Talvez dividir em etapas, às vezes uma aulinha de 10 minutos, faz uma atividade, depois uma aulinha de 10 minutos, vou começar a pensar nisso. Beleza, galera? Então, aqui, essa aula vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou fazer resolução de exercício, então resolução de exercício não tem como fugir muito. E pode ver aí que está um pouquinho diferente, esse layout, porque na última aula que eu fiz na segunda-feira ali, o pessoal do terceiro ano estava fazendo a aula e o meu suporte simplesmente quebrou. E aí eu não tenho mais como colocar o celular ali preso da forma que eu colocava antes. Então estou usando um outro suporte aqui que está quebrando o galho, vai rolar aí a aula e até eu resolver isso. Então, a gente tinha na página 383 dois exercícios resolvidos, que está o exercício 1 e o exercício 2. Então, o primeiro ele pede para determinar a massa de oxigênio, que deve conter em um recipiente de volume igual a 20 litros, sob pressão de 4 atmosferas a temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele me dá volume, me dá pressão, me dá temperatura e com isso tudo eu consigo achar o número de mols. Sabendo o número de mols, ele me fala que é um gás oxigênio e aí você precisa ir lá na tabela periódica, ou o exercício vai te falar, igual aqui falou, tá aqui a massa molar do oxigênio de 32 gramas por mol. Ou vai na tabela periódica. Os exercícios que precisarem de tabela periódica, no livro em si não vai ter, dificilmente vai ter algum exercício assim que vai pedir para você consultar uma tabela periódica, mas em vestibular pode ser que tenha, tá? E aí eles vão te fornecer a tabela periódica, você vai ter que ir lá e olhar qual que é a massa molar do átomo em si que ele está pedindo para fazer o cálculo. Então ele já me deu aqui a massa molar, me deu aqui a constante universal dos gases, eu estou usando temperatura em graus Celsius, então no enunciado está em graus Celsius, eu vou ter que converter para Kelvin para poder utilizar sempre em Kelvin. Lembra que a partir de agora a temperatura a gente vai utilizar sempre em Kelvin. O volume está em litros, a pressão em atmosfera, e aí a constante universal que ele me deu dos gases ele já está atmosferas e litros, então eu posso utilizar essa constante tranquilo, beleza? E aí ele já começa a resolução com a equação de Clapeyron, o PV igual a nRT, achou o número de mols, então faz esse cálculo aqui para achar o número de mols. Aqui está a temperatura, não usou 27, 27 mais 273, a minha temperatura, 300 kelvins, e aqui o número de mols. Depois é só fazer uma regra de 3 básica, Se você tem lá 32 gramas por mol em 3,25, você vai ter 3,25 vezes 32, e está ali aproximadamente 104 gramas de oxigênio, beleza? A questão 2, tá aqui, a questão 2, então ele fala para mim que o laboratório tem uma certa quantidade, que ele já está me dando o número de mols, está me dando a pressão desse gás e está me dando o volume desse gás, E aí depois esse gás vai ser expandido até 40 litros, eu vou aumentar o volume desse gás. E aí ele pergunta qual que é a pressão final, pergunta qual que é a temperatura em que ocorre a transformação, e aí te dá a constante universal dos gases, beleza? Então, na letra A aqui ele já resolve, te dá ali PV igual a PV. Então ele fala em algum momento aqui que a temperatura, ele fala expansão isotérmica, beleza? Na aula passada eu não cheguei ainda a falar dessas transformações particulares. O iso significa igual, Na química também já deve ter ouvido falar de isomeria, Então esse iso aparece aí pra gente com a questão de igualdade. Então o iso significa igual, térmica é temperatura, então temperatura igual. Quando a temperatura é igual, o que acontece? Essa equação aqui pra gente, o PV igual a nRT, a gente consegue, a partir dela, chegar aqui, em P inicial, V inicial, é igual ao PV, que seria P final, V final. E aí fazer já a igualdade aqui direto. Então, dá para resolver, a partir dessa equação, achar o valor da temperatura e depois igualar esse valor da temperatura na outra equação para conseguir chegar no valor da pressão que ele pede, e dá para partir direto por aqui, tá? Então, quando a gente começar a falar mais dessa parte de expansão isotérmica, isobárica, isocórica, que a gente vai ver tudo isso, aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então depois pede ali, a temperatura em que ocorre a transformação, aí já pede para calcular a temperatura que é constante, que ele acha o valor de aproximadamente 48,8 Kelvin, beleza? Então com a expansão isotérmica, a temperatura é constante, sempre esse valor independente
né, se você tem a situação inicial de 8 litros ou a situação final de 40 litros. Então, ó, o primeiro exercício fala o seguinte, ó, conhecendo os conceitos de mol e massa molar, podemos afirmar que 1 mol de oxigênio equivale a 32 gramas de oxigênio, 2 mols de oxigênio equivalem a 64 gramas de oxigênio, 3 mols de oxigênio do gás, né, que é o O2, equivalem a 96 gramas de oxigênio. Em síntese, é incorreto dizer que, então, letra A quantidade de matéria contida em determinada massa m de oxigênio, do gás oxigênio, é expressa por N é igual a m sobre m, né, que seria a massa total dividido pela massa molar, sendo que m é igual a 32 gramas, a massa molecular do O2. Então, para calcular o número de mols, basta você pegar a massa total que você tem e dividir pela massa molar. Então, essa aí está correta, né? Para calcular o M, você pega lá qual é a quantidade total que você tem, né? A massa que você tem para determinado gás e divide pela massa de cada mol. Então, é basicamente uma regrinha de 3 isso aqui, né? O que está dizendo ali, ó, que é o número de mols, ele é igual à massa que eu tenho total de gás dividido pela massa molar. Então, o que acontece? Ele fala para mim que em 1 mol de gás oxigênio, né? 1 mol de O2, eu tenho 32 gramas de oxigênio. Beleza? Então, 2 mols de oxigênio, do gás oxigênio, eu vou ter 64 gramas. 3 mols de oxigênio, eu vou ter 96 gramas. Então, essa aqui é a ideia, ó. O que acontece? Se eu pegar, então, a quantidade de massa que eu tenho, por exemplo, 64, e dividir pela massa molar, que é 32, 64 dividido por 32 dá 2, que é o número de mols que eu tenho. Então, basicamente, essa equação está falando para mim o quê? Pega a massa total de gás que eu tenho e divide pela massa de cada mol daquele gás. Então, aí você sabe a quantidade de mols que você tem. E aí você sabe o N, né? Que é o número de mols. Beleza? Então, essa afirmativa está correta. Vamos ver aqui a afirmativa B. 10 mols do gás oxigênio equivalem a 320 gramas. Então, seguindo esse raciocínio, né? Se aqui 1 mol são 32 gramas, 2 vezes 32, 64, 3 vezes 32, 96, 10 vezes 32, 320. Está correto. Beleza? Vamos olhar a D aqui primeiro, que é a outra correta. Para determinar massa M de qualquer substância cuja massa molecular é Mzão, né? A quantidade de matéria é dada pela relação e está dizendo para a gente basicamente o que está sendo dito na letra A. Ele está falando para mim que para determinar a massa M de qualquer substância cuja massa molecular é o Mzão, a quantidade de matéria é dada pela relação, né? A massa dividido pela massa molar, eu vou ter o número de mols, que é a quantidade de matéria. Beleza? Então está dizendo a mesma coisa. E ele fala para mim aqui, ó, que 8 mols de O2 equivalem a 156 gramas. Se pegar 8 e multiplicar por 32, não vai dar 156, né? Porque 8 vezes 3 aqui vai dar 240, com 8 vezes 2, 16, vai dar 256 gramas e não 156 gramas de mol. Então a resposta correta é a letra C, a correta do exercício, que é a incorreta, né? A afirmação incorreta. Beleza? Questão número 2. Um recipiente com dilatação desprezível, é importante falar essa dilatação desprezível por quê? Porque se vai ter variação de temperatura, ocorre dilatação térmica. Esse foi o conteúdo que a gente já estudou nas aulas passadas. Mas ele pede para considerar a dilatação desprezível para não fazer diferença no volume, porque ele fala que possui capacidade de 40 litros. Então, se eu pego um objeto que possui um certo volume, seja uma esfera, seja cilíndrico, seja cúbico, né? Se eu pegar um objeto e aquecer, esse objeto, consequentemente, vai aumentar o volume dele, né? Só que ele pede para considerar desprezível para não levar em consideração isso, para você considerar sempre o quê? Se a capacidade de 40 litros, quer dizer que o volume vai ser constante. Então, olha só, ele fala a capacidade de 40 litros e contém uma massa de gás oxigênio a 127 graus e 8,2 atmosferas de pressão. Então, ele está me dando aqui temperatura, pressão e volume. Calcule a massa de gás contida no recipiente. Então, ele quer saber para mim ali qual que é a massa que eu tenho desse gás no recipiente. E ele fala para mim que a massa do oxigênio, né, a massa molecular, é de 32 gramas por mol. Então, vamos lá. Vou pegar aqui questão número 3. Não é isso? Não, questão número 2. Questão número 2. Então, ó, eu tenho uma
pressão de 8,2 atmosferas, eu tenho uma temperatura de 127 graus Celsius, que isso aqui vai ser igual ao quê? 400 kelvins, né? 273 com mais 27 vai dar 300, com mais 100, 400. Então, lembra que aqui, né, para passar daqui para cá, você tem que somar 273, aquela conversão de unidade que a gente tinha lá, né, quando a gente começou a estudar a escala termométrica. E aí fala para mim que eu tenho um volume, opa, peguei a caneta, cor errada, volume de 40 litros, beleza? Então eu tenho pressão, volume e temperatura e quero saber o número de mols. Equação de estado de um gás, né? Equação PV é igual a NRT. Então a pressão está ali, 8,2. O volume, 40. O número de mols, eu quero saber o número de mols por quê? Porque eu preciso da massa. E a massa ela está embutida nesse N, número de mols, né? Lembra que o N ele é igual à massa que eu tenho de gás dividido pela massa molar desse gás. Então, se eu tenho o número de mols e tenho a massa molar, eu consigo achar a massa total de gás. Então, eu procuro o N, porque o M eu já tenho, né? O exercício fala que é 32 gramas por mol, né? A massa do gás oxigênio. Então, eu tenho o Mzão, a massa molar. Eu tenho o N, eu consigo calcular aqui. E aí, eu acho o M. Eu poderia já substituir, colocar M dividido por Mzão aqui, o Mzinho por Mzão. Só que eu vou calcular separado aqui, ó. O R é 0,082, né? Por que o 0,082? Porque eu estou utilizando pressão em atmosfera e volume em litros, tá? Então eu uso a constante aqui, a constante universal dos gases, 0,082 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, que é a unidade. E a temperatura, 400, tá? Então, ó, eu já vou simplificar aqui, 400 com 40, vai sobrar 10 desse lado, beleza? E olha, tem 8,2 e 8,2. O que eu vou fazer para não ter que usar a calculadora, ó? Então, 8,2, 40 dividido por 40 dá 1, né? N, 400 dividido por 40 dá 10, então esse 10 vai continuar ali. Só que olha só, eu vou pegar essa vírgula e vou andar com ela uma, duas casas, ó. E aí vai ficar 8,2. E aí eu vou escrever isso em notação científica. Aí eu tenho 8,2 desse lado e tenho 8,2 desse lado, beleza? E aí, ó, se eu andei duas casas, esse número aqui não tinha expoente nenhum, né? Então aqui vai ficar menos 1, menos 2. Eu tenho 10 elevado a menos 2, vezes 10. E aí eu posso simplificar, então, esse 8,2 com esse 8,2, que aí eu não tenho problema em ter que pegar 8,2 dividir por 0,082 na calculadora e tal. Já simplifiquei. Então aqui ficou 1 vezes 1, que vai dar 1, né? Não precisava nem ficar colocando 1, mas enfim, só para mostrar que vai dar 1 aqui, né? O N vezes aqui, né? 8,2 dividido por 8,2 dá 1, 8,2 dividido por 8,2 dá 1, né? A simplificação que a gente fez. Então o 1 daqui. E 10 a menos 2 vezes 10 elevado a mais 1, né? A gente não costuma colocar o expoente mais 1, mas está aí o nosso expoente. Então, quando eu tenho potência de mesma base, eu repito a base, que a base é 10, e somo os expoentes, menos 2 mais 1. Então, vou jogar isso aqui para cá. Eu vou ter 1 vezes 1 dá 1, o número de mols vai dar N, né? O N ali, e vezes 1 vezes 10 elevado a menos 2 mais 1, menos 1. Para achar o número de mols, então tem que pegar isso aqui e passar dividindo para o outro lado, beleza? O 1 aqui não precisa, né? É 1 vezes isso aqui, mas eu vou manter só para a gente poder ficar aqui com 1 vezes 10 elevado a menos 1 é igual, opa, não é M, é N. Isso. Então eu peguei esse 1 vezes 10 a menos 1, passei para baixo. 1 dividido por 1 dá 1. E 10 a menos 1, o que acontece? Para passar esse número para cima, eu posso jogar o 10, se o expoente é menos 1, eu passo para cima como mais 1. É só trocar o sinal do expoente, tá? A gente pode fazer isso sempre. Toda vez que você tiver um número na parte de baixo, aqui no divisor, você pode pegar esse número e jogar para cima e trocar o sinal do expoente, tá? Então, 1 vezes 10, né? 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 1 é 10. Então, eu tenho um número de mol igual a 10 mols, beleza? Esse é o número de mols que eu tenho ali de oxigênio, tá? E aí, com essa equação aqui agora, eu tenho 10 o número de mols, eu quero saber a massa que eu tenho e eu sei que são 32 gramas por mol a massa molar.
32 vezes 10 vai dar 320. Então, a massa que eu tenho de gás oxigênio são 320 gramas. Então, essa aí é a resposta ali da questão 2. Questão 3 fala o seguinte, ó. Determine a pressão no interior de um recipiente cujo volume é 16,4 litros e que contém 128 gramas de oxigênio a temperatura de 27 graus Celsius. Considere a massa molecular do oxigênio igual a 32 gramas por mol e a constante universal dos gases 0,082. Então, o que ele quer saber aqui é determinar a pressão. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui minha luminária de carrinho. Tá aqui, ó, que bonitinho. Ela está aqui ajudando a fazer uma luzinha aqui para nós. Então, ó, questão número 3. Eu tenho um volume de 16,4 litros. Eu tenho uma massa, né, de 128 gramas de gás, oxigênio. Eu tenho uma temperatura de 27 graus Celsius. Eu tenho uma massa molecular do oxigênio de 32 gramas por mol. E a minha constante universal dos gases, 0,082. Então, a minha constante universal, 0,082 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, lembrando aqui, né, a temperatura, vamos passar para Kelvin. 27 mais 273 vai me dar 300 kelvins. Então, está aí nossa temperatura na escala Kelvin, que é a escala, né, do sistema internacional. E aí eu quero saber quem é a pressão. Então, galera, você bateu o olho, tem o R, tem P, tem V, né? A ideia aqui é o PV igual a nRT. Se eu quero saber a pressão, basta eu saber o volume, o número de mols, a constante universal e a temperatura. Eu não tenho o número de mols de cara, mas eu tenho a massa total do gás e a massa molecular do gás. Então, para calcular o N, basta eu dividir massa de gás pela massa molecular desse gás, beleza? Então, eu vou ter 128 dividido por 32. Então, meu N aqui vai ser igual a 4 mols, beleza? Então, pronto, eu já tenho aqui minha pressão, ela vale, então, é o que eu quero achar. O volume 16,4, o número de mols vale 4, aqui 0,082 e a temperatura 300. 16 dividido por 4 dá 4, mas é 16,4. Isso aqui vai dar 4,1. Isso aqui é igual a 0,082 vezes 300. Então, minha pressão vai ser igual a 0,082 vezes 300 dividido por 4,1. Eu dividi, né, eu simplifiquei 16,4 com 4. Né, dividi os dois por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1. 16,4 dividido por 4 dá 4,1. Aí aqui, vamos continuar tentando fazer sem calculadora. Olha só, eu tenho 300, que é 3 vezes 100. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou pensando, né? 0,082 vezes 3 vezes 100, beleza? Isso aqui dividido por 4,1. Aí, repara o seguinte, ó. 100 vezes 8,2, eu tenho que andar com a vírgula duas casas, ó. Se fosse vezes 10, ia para 0,82. Se for vezes 100, dá 8,2. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu vou multiplicar 0,082 por 100, vai dar 8,2 vezes 3 dividido por 4,1. E aí, 8,2 é o dobro de 4,1. Então, 8,2 dividido por 4,1, isso aqui vai dar 2, né? Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 3, eu vou ter uma pressão de 6 atmosfera, tá? Se vocês quiserem usar calculadora aí, beleza, pode usar, mas sempre tenta resolver sem calculadora, né? O que eu estou fazendo aqui para resolver sem calculadora é sempre buscar o quê? Buscar artifício, alguma coisa que fica mais fácil para eu resolver, alguma coisa já parecida, já conhecida, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? O 16 é divisível por 4. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? O 16 ele é divisível por 4. Então, eu posso dividir 16 por 4, dá 4. Só que não é só 16, é 16,4. Então, já facilitou, porque esse 0,4 dividido por 4 vai dar 0,1. Né? Se eu tenho 0,4, ou seja, 40 centavos, quero dividir para 4 pessoas, cada pessoa fica com 10 centavos. Então, sobrou 10 centavos. E os 16 reais eu dividi para 4 pessoas, cada um ficou com 4 reais. Então, 4 reais e 10 centavos. E aí,
na hora que eu vi aqui, eu já pensei o quê? Multiplicar esse cara por 100 vai dar 8,2. E 8,2 é o dobro de 4,1. Então eu já pensei aqui separar o 3 vezes 100. Não precisava ter feito isso na conta, né? Você pode fazer de cabeça e já fazer 8,2 vezes 3, enfim, né? Mas eu quis separar para mostrar para vocês como eu pensei. Então 8,2 dividido por 4,1 dá 2. 2 vezes 3, 6. Fechou, a gente resolve o exercício aí sem calculadora. Vamos para a questão 4. A questão 4 fala o seguinte: calcule o volume que devem ocupar 10 mols de um gás perfeito a 127 graus Celsius para exercer nas paredes de um recipiente uma pressão de 8 atmosferas. Então ele me deu o número de mols, me deu temperatura, me deu pressão e quer saber o volume que ocupa tudo isso. Então vamos lá. Então questão 4, eu tenho 10 mols, né, que é o número de mols, quantidade de matéria. Eu tenho uma temperatura de 127 graus Celsius, e repara que normalmente aparece, né, 127, 27, para ficar redondo, né, na hora que somar com 273 e 127 a gente já fez, isso aqui dá 400 kelvins. E aí fala para mim qual que é a pressão, tem uma pressão de 8 atmosferas, e quero saber qual que é o volume. Então beleza, PV é igual a NRT. E o exercício fala para mim também qual que é a constante universal dos gases ali. Então a pressão vale 8, o volume que eu quero saber, o número de mols vale 10, o R 0,082 e a temperatura vale 400. Então aqui, ó, se eu multiplicar, vamos fazer assim, ó, V é igual a 10 vezes 0,082 vezes 400 dividido por 8, tá? Então, ó, 40 dividido por 8 dá 5. Então, 400 dividido por 8 dá 50. Então, eu vou ter o quê? 10 vezes 0,882 vezes 50. Aí eu posso fazer o que eu achar mais fácil. Eu posso multiplicar 10 aqui, vai dar 0,82 vezes 50. Beleza? Aí, ó, para não usar a calculadora de novo, eu vou fazer o seguinte: 0,82 vezes 5 vezes 10. O 50 transformei em 5 vezes 10. O 10 vezes 0,82 vai dar 8,2 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40. 5 vezes 0,2 vai dar 1. Então, isso aqui dá 41 litros. Beleza? Então, o exercício 4 era isso aí. Falta o exercício 5 e 6, então. O exercício 5, ele fala o seguinte: um gás perfeito com massa molar igual a 20 gramas por mol ocupa o volume de 98,4 litros, sob pressão de 5 atmosferas e temperatura de 27 graus Celsius. Calcule o número de mols e a massa do gás. Questão 5, ele fala para mim que eu tenho um gás onde a massa molar desse gás é igual a 20 gramas por mol. Ele ocupa um volume de 98,4 litros e a pressão dele é de 5 atmosferas quando a temperatura é igual a 27 graus Celsius, o que equivale a 300 kelvins, tá? Somando 273. Então, primeiro ele pede o número de mols. Desculpa, isso, não. O número de mols. Então, ó, na letra A, PV é igual a nRT, a pressão vale 5, o volume 98,4, o N que eu quero saber, aqui 0,082, que é a constante universal dos gases, está usando a atmosfera, o volume em litros, e a temperatura 300. Então vamos lá. 5 vezes 98,4. Então, ó, 5 vezes 9 vai dar 450, né, porque é 90. 5 vezes 8 dá 40, então 450 mais 40, 490. E 0,4 vezes 5 vai dar 2, então 492. Isso aqui vai ser igual a 0,082 vezes 300. Se eu pegar 492, ó,
9 com 4 dá 13, com 2 dá 15. 15 é um número divisível por 3. Faltou um N aqui, ó. Eu esqueci de colocar o N, vou colocar aqui no final, tá? O N aqui eu esqueci de colocar. Então eu vou passar tudo isso aqui dividindo, ó, vai ficar 492 dividido por 0,082 vezes 300. Isso aqui é igual a N. Então o que acontece? Esse cara aqui é divisível por 3. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 492 dividido por 0,082 vezes 3 vezes 100. Peguei 300 e transformei em 3 vezes 100. Isso aqui é igual a N. Então, ó, 492 dividido por 3 vai dar 100. Para dar 90 aqui tem que ser 30, 130. Então, ó, 492 vai dar 164. 164 dividido por 8,2. Isso aqui vai dar, então, N igual a 20 mols. Então, tem um número de mols aqui igual a 20, né? 164 dividido por 8,2 vai dar 20. A letra B, então, ela pede para calcular a massa do gás. E aí, a massa do gás, eu tenho o número de mols é igual a massa do gás dividido pela massa molar. O N vale 20. A massa do gás é o que eu quero saber. E a massa molar do gás, ele fala no início do exercício que vale 20 também. 20 passa multiplicando. 20 vezes 20 vai dar 400. Ou, né, a massa do gás é igual a 400 gramas de gás que eu tenho nesses 20 mols. Então, questão 5. Aí, vamos para a questão 6. Última questão. Questão 6, ó. 50 gramas de gás hidrogênio a menos 13 graus Celsius são colocados no recipiente de paredes rígidas, cujo volume é de 20 litros. Então, ele está me dando a temperatura, está me dando a massa, está me dando o volume. Supondo que o hidrogênio comporta-se como gás perfeito, calcule a pressão exercida por ele. Considere, aí está me falando aí qual que é a constante universal e a massa molar do oxigênio, que é igual a 2 gramas, né, por mol. Então, questão 6, ele fala para mim que eu tenho uma massa de 50 gramas, aí já vou colocar aqui a massa molar do oxigênio, 2 gramas por mol. A temperatura é de menos 13 graus Celsius, então se pegar lá 273 e tirar 13, eu vou ter 260 kelvins. E quer saber qual que é a pressão, né? O volume é igual a 20 litros e a pressão é o que eu quero saber. Então, de novo, equação do estado de um gás, PV igual a nRT. A pressão é o que eu quero saber, o volume vale 20. O número de mols eu preciso calcular, então vamos calcular aqui, ó, o número de mols é igual à massa de gás que eu tenho dividido pela massa molar. Então eu tenho 50 gramas de gás hidrogênio, hidrogênio, né? Isso, 50 gramas de gás hidrogênio dividido por 2 gramas por mol, que é a massa molar dele. Então eu vou ter 25 mols de hidrogênio. Então eu tenho 25 vezes 0,082 vezes a temperatura, podia ter colocado aqui já, né? 260 é o valor da temperatura já, tá bom? Minha pressão vai ser igual, então, 25 vezes 0,082 vezes 260 dividido por 20. Então, ó, já dá para simplificar aqui esse cara com esse, né? Tiro 0. E 26 dividido por 2 dá 13. Então, vou simplificar aqui por 2, dá 1, aqui por 2 dá 13. Então, eu vou ficar o seguinte, minha pressão vai ser 25 vezes 0,082 vezes 13. Então, 25 vezes 0,082 vezes 13. Então, minha pressão vai dar 26,65 atm, atmosfera. Beleza? Então, essa aqui era a questão 6. Então, galera, as 6 questões ali que ficaram aí propostas na última aula estão resolvidas. Então, ó, 25,0,082 vezes 13, a pressão fica igual, então, a 26,65 atmosferas. Então, estão resolvidos aí os 6 exercícios da aula passada, né? Os exercícios que eu deixei como proposta aí para vocês. Então, galera, os exercícios aí da aula passada eram esses, né? O exercício do 1 ao 6. E aí, para a aula de hoje, vai ficar um desafio, a questão 7, 8 e 9. Né? São 3 questões aí um pouco mais complicadas,
Questão 7, ele pede o número de moléculas. Então, a partir do momento que você calculou o número de mols, aí você tem que fazer uma conversão básica ali de número de mols para molécula, né? Cada mol de gás tem 6,023 vezes 10 a 23 moléculas, isso é dito no enunciado. Então ali você já tem qual quantidade de molécula por mol, você descobrindo quantos mols você tem de gás, você consegue calcular a quantidade de moléculas. E já repara que a 7 ele está usando o sistema internacional, ó. Constante universal dos gases, ele está usando 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Repara que a pressão está em pascal, o volume está em litro, você vai ter que passar o volume para metro cúbico, tá? Então tem que mudar isso aí. Então pode procurar aí, procura na internet como converter de litro para metro cúbico, vai achar facinho. A questão 8, ele pede para calcular calcular o volume da parte 2, sabendo que, dando os dados ali da questão da parte 1, número de gás e tal, e falando que a pressão, a razão entre as duas é igual a 5. Então, se pegar a pressão 1 e dividir pela pressão 2, dá 5. Então, você pode fazer isso matematicamente, colocar aqui P1 dividido por P2 é igual a 5 e achar a relação. Ou você pode simplesmente jogar valores. Se A1 vale 10, A2 vale 2. 10 dividido por 2 dá 5. Se A1 vale 100, 2 vale 20. 100 dividido por 20 dá 5. Então você pode jogar valores, um é 5 vezes maior que o outro, vai dar certo também. E a questão 9, ele fala aí para calcular o número de mols de oxigênio contido no reservatório, a temperatura absoluta, também utilizando o sistema internacional, né? Pressão em Newton por metro quadrado, o volume já está em metro cúbico, então mais fácil aí, sem precisar converter, é só calcular. Beleza? Então a atividade de hoje fica aí, questão 7, 8 e 9, fica como um desafio para vocês e até a próxima aula. Valeu!